A promessa se cumpriu. O Espírito Santo veio para ficar. É isso que nós encontramos na leitura do capítulo 2 do livro de Atos. A promessa feita por Jesus, a promessa feita séculos antes pelo profeta Joel, como é citado por Pedro na sua fala, a promessa por tanto tempo aguardada, agora se cumpriu. O Espírito Santo veio de forma definitiva, ele veio para ficar. Veio deixando marcas claras da sua presença, da sua ação inegável. Os resultados foram, são inquestionáveis. O Espírito Santo de Deus agora estava sobre a vida dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, agindo por intermédio deles. E não só veio para os apóstolos, mas veio e estava acessível a todos aqueles que fossem chamados pelo Senhor. O Espírito, agora nós temos uma democratização do Espírito Santo de Deus. O Espírito que no Antigo Testamento agia e agiu em pessoas específicas, apenas algumas pessoas escolhidas, usadas por Deus em momentos esporádicos e não numa ação constante, numa presença constante. Agora no livro de Atos. E lembra do que eu te falei ontem? Lembra que o personagem principal do livro de Atos é o Espírito Santo? Aqui no capítulo 2 nós temos justamente essa manifestação do Espírito, que agora, no cumprimento dessa promessa, vem sobre os discípulos, vem sobre os apóstolos, mas se apresenta acessível a todos aqueles, de perto ou de longe, que reconheçam Jesus como seu Salvador e receberão a dádiva do Espírito Santo, que não é nenhum presente, nenhuma habilidade que o Espírito Santo possa dar, mas a dádiva é o próprio Espírito Santo. Ele é o presente, ele é a dádiva. O Espírito Santo de Deus habitando na vida daqueles que foram alcançados, que foram chamados pelo Senhor. É isso que nós vamos encontramos nessa nossa leitura de hoje, do livro de Atos, no capítulo 2. O capítulo 2 ele começa nos apresentando o dia de Pentecostes. Era dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos num só lugar. De repente, algo extremamente impactante acontece. De repente veio do céu como o som de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante como chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Esses discípulos, esses seguidores de Jesus que estavam ali reunidos, agora, depois desse acontecimento, eles começam a falar em outras línguas que eles não sabiam, que eles não conheciam. Começam a falar em outras línguas conforme o Espírito havia os habilitado. E aqui, então, Lucas já deixa muito claro que essa habilidade veio do Espírito Santo que agora estava sobre eles. E por que isso é importante? Por que falar nessas línguas? É importante a gente destacar que aqui esse falar em línguas apresentado nesse capítulo é explicitamente a habilidade de falar outros idiomas, não de falar qualquer língua desconhecida, mas eram outros idiomas compreensíveis, outros idiomas existentes. A questão é que naquele dia de Pentecostes, a cidade de Jerusalém estava repleta, estava cheia de judeus devotos de todas as partes. Haviam judeus de diversas nações, de diversas localidades, que, portanto, falavam outros diversos idiomas, estavam ali reunidos, e por isso esse falar outros idiomas foi usado como uma estratégia, como uma ferramenta do Espírito Santo para alcançar essas pessoas. À medida que os discípulos começam a falar em outros idiomas, isso chama a atenção dos judeus de outras nações, de outras localidades, de outros idiomas que ali estavam, e vão correndo para ver o que está acontecendo. E aquilo chama muita atenção. Alguns acham que eles estão embriagados, outros estão se perguntando como é que isso é possível, como é que eles estão falando esses idiomas. Eles são claramente galileus, pela vestimenta deles, eles são galileus, como é que eles estão falando a nossa língua, como é que eles estão falando e a gente está entendendo o que eles estão falando.
Pedro, então, se levanta diante daquela multidão e numa das suas falas, numa fala muito conhecida, muito impactante, muito direta, muito forte, Pedro se levanta diante da cidade de Jerusalém para dizer: vocês mataram o Messias, vocês crucificaram o Salvador. Pedro começa primeiro rebatendo essas acusações, vai dizer que não, ninguém aqui está embriagado, ninguém aqui está tomado por qualquer outra coisa que não o Espírito Santo de Deus. A promessa se cumpriu. A promessa anunciada pelo profeta Joel lá atrás, a promessa feita por Jesus de que o Espírito Santo viria, se cumpriu. É por isso que vocês estão nos ouvindo falar nos seus idiomas. Pedro então aproveita essa oportunidade para anunciar a todos aqueles de diversos lugares, de diversas línguas, que agora estavam diante dele, atentos para ouvir o que ele tinha para dizer. Pedro então vai dizer que Jesus, o Nazareno, foi confirmado por Deus ao realizar diversos milagres, sinais no meio do povo. Eles viram e o Senhor confirmou quem ele era através desses sinais. E ele foi entregue, como era o plano traçado desde o início, o plano pré-estabelecido por Deus. Ele foi entregue nas mãos do seu povo. E com a ajuda dos gentios, eles crucificaram a Jesus. Pedro os adverte sobre aquilo que tinham feito e segue falando sobre a necessidade de que eles se arrependam do que fizeram, se salvem dessa geração perversa. E Pedro insiste e afirma com clareza que Jesus havia ressuscitado, ele ressuscitou e todos eles eram testemunhas disso, tinham visto, eram testemunhas da ressurreição de Jesus. Saibam com certeza todos em Israel que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. E diante das falas de Pedro, aqueles ouvintes perguntam, tá, e agora? O que nós devemos fazer? O que nós fazemos com tudo isso? Pedro responde: vocês devem se arrepender. Devem se arrepender e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. E então receberão a dádiva do Espírito Santo. Devem se arrepender, serão batizados em nome de Jesus e receberão a dádiva do Espírito Santo. A dádiva que é o próprio Espírito Santo. E essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe. Isso é, para todos que forem chamados pelo Senhor, o nosso Deus. Essa promessa está agora não restrita a uma ou outra pessoa, não um ou outro homem, e não por tempo limitado, mas está acessível a todos aqueles que forem chamados pelo Senhor. Por isso, se arrependam e salvem-se dessa geração corrompida. É o que Pedro anuncia. E diante daquelas palavras, naquele dia, naquele episódio, cerca de 3.000 pessoas se juntaram a esse grupo de discípulos. Se arrependeram dos seus maus caminhos, se arrependeram dos seus pecados e foram salvos dessa geração tão perversa. Nessa primeira manifestação milagrosa, incrível do Espírito Santo, mais 3.000 pessoas se juntam a esse grupo de discípulos. Grupo esse, comunidade essa que tem esse grande crescimento nesse episódio, mas que continua e continuará crescendo à medida que eles, tomados por esse Espírito, cheios do Espírito Santo de Deus, buscam com intensidade, com verdade, cada vez mais do Senhor. Eles passam a se dedicar de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Eles estão sempre juntos, estão compartilhando tudo, têm tudo em comum. E essa unidade, essa comunhão, essa busca constante pelo Senhor faz com que eles tenham cada vez mais de Deus, faz com que eles desfrutem cada vez mais da simpatia do povo. E a cada dia o Senhor ia então acrescentando aqueles que iam sendo salvos. O capítulo 2 nos coloca diante do início, então, do mover dessas engrenagens. Quando a promessa se cumpre, o Espírito Santo se faz presente na vida do povo de Deus, dos servos, dos discípulos de Jesus. E agora ele começa, então, a agir, deixando clara a sua presença, de forma milagrosa, alcançando pessoas que de outra maneira não poderiam ouvir e não poderiam entender a pregação do Evangelho. E numa só oportunidade,
mais de 3.000 se juntam a esses discípulos, e 3.000 de diversas nacionalidades. Perceba o que a gente comentou ontem. O personagem principal do livro de Atos é o Espírito Santo, e a narrativa que está sendo contada aqui não é sobre os apóstolos, mas é sobre essa jornada do Evangelho, que a partir daqui vai alcançar até os confins da terra. De Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui, num único episódio, nós temos esses discípulos anunciando o Evangelho de Jesus, a ressurreição de Jesus, e alcançando 3.000 judeus de diversos lugares. Gente que voltaria para suas cidades, que voltariam para os seus povoados e levariam consigo essa mensagem de que o Messias veio. Eles não se deram conta, crucificaram o Messias, mas ele ressuscitou, ele está vivo e nós podemos ter a vida em Jesus. E essa mensagem não estaria limitada mais simplesmente àquele pequeno grupo, mas agora se espalharia, começaria a se espalhar através da vida de todos aqueles que ali estavam e testemunharam esse momento tão marcante da vinda do Espírito Santo de Deus. A promessa se cumpriu e a igreja começa a avançar, não pela habilidade dos apóstolos, mas claramente pela capacitação única e exclusiva do Espírito Santo, que os capacita, que os usa, que toma para si aquele momento e implementa a sua estratégia para fazer com que a mensagem da ressurreição de Jesus e da vida que há em Cristo e só em Cristo possa alcançar aqueles que foram escolhidos pelo Senhor. E como é inspirador e como nos alegra ver que sim, temos o Espírito Santo, temos acesso ao Espírito Santo. Não é algo mais restrito, mas todos aqueles chamados pelo Senhor e que se entregam ao Senhor, que se arrependem dos seus caminhos, dos seus maus caminhos, né? Todos aqueles que se arrependerem, que forem batizados, receberão essa dádiva do Espírito Santo. Logo, nós temos essa alegria e podemos nos consolar, nos alegrar, nos inspirar na certeza de que, mediante a nossa fé em Jesus, temos todos o Espírito Santo de Deus e podemos desfrutar da sua orientação, da sua capacitação, do seu agir nas nossas vidas. Que Deus abençoe você e que todos nós possamos ter de fato essa convicção de que Jesus é o nosso Salvador. É importante que diante dessa verdade você tenha essa convicção. Como aqueles que perguntaram para Pedro o que deviam fazer. Vocês devem se arrepender. Devem se arrepender. Tenha você também essa convicção de que se arrependeu dos seus maus caminhos e de que recebeu essa dádiva do Espírito Santo, a vida que só o nosso Senhor pode nos dar. E desfrutemos a alegria da companhia do Senhor, habitando em nós em todo o tempo, nos guiando nos dias bons, nos dias difíceis, nos momentos desafiadores, nos capacitando e agindo em nós, agindo através de nós e nos fazendo, nos compondo como parte do seu povo, como fez com os discípulos e fará ao longo dessa propagação do Evangelho no livro de Atos. Vamos juntos, lendo, acompanhando, amanhã com o capítulo 3 do livro de Atos. Vamos juntos, siga comigo nessa leitura e vamos refletindo, extraindo lições à medida que acompanhamos a ação do Espírito na vida dos discípulos. Deus te abençoe.